Presta atenção. Pastor é preso com pendrive que tinha mais de 3.000 imagens de pornografia infantil em Goiânia. Eu vou repetir. Vou repetir mais devagarinho. Léo tá falando aqui que tocou pitch sim, muito raramente, tá? Muito raramente. Tem que botar mais mulher nesse rock. Voltando aqui à matéria. 3.000. Não são 3, não são 30, não são 300. São 3.000 imagens de pornografia infantil. Pornografia com criança. E estava com quem? Não estava com o Zé Droguinha da favela. Não estava com aquele seu vizinho que tem cara de bandido. Estava com o pastor. Para os policiais, o pastor confessou ser o dono do material. Diz que sentia prazer em assistir às cenas e que tinha o hábito de baixar e armazenar o conteúdo. Gente, eu passo mal. Eu passo mal. Deixando claro que a gente vê muito em notícia, prenderam material pornográfico na casa de fulano. Por exemplo, quando vão essas ações policiais contra a pedofilia, prenderam não sei quanto de material pornográfico na casa de fulano. Não é crime você ter material pornográfico arquivado. Não é crime você fazer uso de material pornográfico. O crime é quando o material pornográfico é de criança. É de sexo envolvendo criança. Isso é crime. Você não pode produzir e você não pode armazenar. Agora, gente, eu tenho especialização em orientação sexual e eu gosto, não é uma questão de gostar, eu preciso falar de pedofilia. Porque a gente está sempre apontando o que o outro pode fazer contra nós e nossos filhos, quando, no caso da pedofilia, o criminoso está dormindo na mesma casa que a vítima. O criminoso é a pessoa de maior confiança da vítima. Tem que acabar esse tabu de se falar sobre sexo. Acorda! Falar sobre sexo não é falar sobre erotização. Informem-se. Há uma diferença absurda. E é necessário falar sobre sexo e sexualidade dentro de casa. E no ambiente escolar. Porque se o agressor estiver dentro de casa, a criança não vai, por mais abertura que tenha, ela não vai falar sobre isso dentro de casa, mas ela vai falar com a professora ou com a coleguinha. E, ultimamente, algumas crianças apontaram serem vítimas de abusos ao ver campanha na escola. Então, sim, precisamos falar sobre sexo, precisamos falar sobre sexualidade. Isso não implica erotização e pornografia. Isso é diálogo. Se você não sabe a diferença, vá pesquisar. Quem é mãe, quem é pai, tem que saber. E se não souber, tem que pesquisar. Se vira, você está formando um ser, você tem obrigação, dever legal, além de moral, de proteger esse ser. Bom, mas aí tá lá. Eu conheço casos, posso dizer que no Brasil inteiro, de homens e de mulheres que, apesar de ser em menor
grau também acontecem, em menor número também acontecem, tá? Mulheres que sentem tesão em criança, que se masturbam com imagens de criança. Uma parte dessas pessoas buscam um psiquiatra. Talvez você não saiba, mas acontece. Existem pedofilia. Sexo com criança não é ter tesão, só conseguir ter tesão com sexo, com criança, com adolescente, não é doença. Mas é uma condição e tem sim controle. E mesmo sem saber disso, aquelas pessoas de boa índole, elas percebem que elas estão indo por um caminho que pode fazer com que elas acabem tocando a filha de alguém ou os próprios filhos. E essa pessoa que tem boa índole, sabe o que ela faz? Ela vai procurar um psiquiatra. Ela vai procurar um psicólogo. E o psicólogo fala, então, de todo esse contexto e do tipo de controle. Há muitos anos foram criados no Brasil ambulatórios multidisciplinares, ambulatórios do SUS, multidisciplinares para tratar pessoas com essa condição. Só que não tem saída, né, gente? Quando a pessoa com aquelas terapias comuns não consegue perder a libido, o jeito é a castração química. E castração química tem um grande problema. Você não sente tesão por criança, mas você não vai sentir tesão também por ninguém. E aí, se você é um cara casado? Eu lembro muito do depoimento de um moço de 20 e tantos anos, menos de 30, você vê, uma pessoa jovem, que percebeu esse lado dele de morrer de tesão com criança, procurou um psiquiatra, o psiquiatra encaminhou ele, se não me engano, para um ambulatório de Campinas. Eu sei que é Belo Horizonte, Campinas, e tinha um no Nordeste, não sei se foram criados mais. E ele não teve saída. Teve que fazer a castração química. Só que ele não tem coragem. Ele é casado, tem uma filhinha de 3 anos, e ele não tem coragem de contar para a esposa porque ele está sem tesão nenhum. E está ferrando o casamento dele. Porque a mulher acha que ele está sem tesão nela, e que se ele está sem tesão nela, ele pode estar como amante. E ele fala, e se eu contar para ela que eu estou castrado quimicamente porque eu tenho vontade de transar com crianças como a nossa filha de 3 anos? Ela vai me achar um monstro. Gente, eu morro de pena. Juro. Porque você vê que é uma pessoa de boa índole. É uma pessoa que ele busca o tratamento antes dele pôr a mão numa mulher. Existem diversos transtornos envolvendo sexo. A gente viu recentemente o caso daquele rapaz que se esfregava nas mulheres no ônibus, foi preso, 3 dias depois foi preso novamente, não sei se vocês se lembram. E a família contou que ele teve um acidente, depois do acidente automobilístico ele ficou assim. Sim, pode acontecer. Ou depois de uma doença que de alguma forma afeta determinada área do seu cérebro, você fica com a libido exacerbada, você perde o controle. E aí precisa tratar. Quem tem acesso a isso, gente? Quem tem? SUS não tem psiquiatra. Quem é que pode pagar um psiquiatra para depois ser encaminhado por um ambulatório desse? Então, o meu sonho era ter dinheiro. Belo Horizonte é proibido outdoor, mas eu brinco com isso. Meu sonho como advogada, hipnoterapeuta, especialista em orientação sexual, é sair pregando outdoor em Belo Horizonte inteira dizendo: você, pedófilo, tem tratamento. Porque muitas vezes, ao saber que há tratamento, a pessoa busca ajuda. Muitos têm vergonha de procurar médico porque não entendem isso como um transtorno, porque o que a gente fala? É sem vergonhice, é sem vergonhice. É uma sem vergonhice, mas é um transtorno controlável.
E a pessoa não tem coragem de falar isso nem para o médico. E aí, sem informação, uma hora ele não se aguenta e ele pega uma criança. Mais cedo ou mais tarde. Quantos velhos a gente tá vendo aí pegando menininha, pegando menininho. Uns homens velhos que tinha que ter informação. Tiveram a vida inteira para pedir ajuda. Mas eu acho que é falta de informação. Eu acho que a maioria dos casos seriam evitados se a gente divulgasse que, meu amor, procura um psiquiatra, procura um terapeuta. Meu amor, um cacete, que eu não sou amor de pedófilo, não. Ô, Zé Mané, procura um psiquiatra, procura um psicoterapeuta. Tem saída, vê aí como é que vai dar para fazer esse tratamento e segue sua vida. E aí, lide com as consequências do jeito que você conseguir lidar. Continuando a matéria. Não, mas aí, tô falando isso tudo porque eu fico imaginando o pastor. Gente, eu, você, seu pai, sua mãe, nosso irmão, gente comum, mero mortal, essas pessoas têm que se controlar. Essas pessoas tem que, ai meu Deus, né, lutar ali pelo controle. Um pastor, ele tem que se controlar ao quadrado. Ele não pode ceder, em hipótese alguma. Mas ele é humano e erra. Não. Não aceito. Padre, pastor, pessoas que são de alguma forma líderes morais ou espirituais, mestres, né? Pajé, seja lá o que for, a sua conduta tem que ser ímpar. Então, para mim, pegar um pastor de 52 anos com 3.000 imagens de sexo com criança, isso para mim é o próprio demônio. Não, o demônio não tá nele, como vocês gostam de falar, não. Ele é o demônio. Ele é o demônio. Porque se ele comanda um grupo de pessoas, ele tem que saber, no mínimo, onde ele buscar informação. Onde buscar informação para o que for. Pastor não aconselha os outros? Pastor dá conselho de tudo quanto há. Para fiel, de casamento, de criação de filho e bababá. E aí, quando o caso é com ele, ele não sabe direcionar? Isso é o próprio capeta. Bom, vamos ler a notícia. Após uma denúncia anônima, um pastor de 52 anos, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante com 5 pendrives que tinham mais de 3.000 imagens de pornografia infantil em uma lan house no bairro Jardim América, em Goiânia. Gente, eu passo mal. Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local, o pastor, que também trabalha como serralheiro, estava fazendo download de cenas de sexo explícito envolvendo crianças. Agora senta, meu amor, senta. Presta atenção. As imagens mostravam crianças entre 3 e 10 anos. As imagens mostravam crianças entre 3 e 10 anos de idade. Além dos vídeos e pendrives, a corporação ainda encontrou com ele um papel com anotações de sites pornográficos. Para os policiais, o pastor confessou ser dono do material, disse que sentia prazer em assistir às cenas e tinha o hábito de baixar e armazenar o conteúdo, porém, negou participar de uma rede de pedofilia. Na casa do serralheiro, onde ele mora com a mulher e o filho, nenhum material ilícito foi encontrado. O filho dele disse para a PM que em 2018 viu no computador acesso a sites com pornografia infantil, mas não imaginou que seria do pai e por isso não avisou a mãe.
ele foi encaminhado para a Polícia Federal e pode ficar preso de 1 a 4 anos. E não adianta. Pessoas que cometem crimes sexuais, elas reincidem. E quando saem, elas reincidem. Então não adianta manter preso. Ah, eu quero é punir. Não, a gente não quer punir, meu amor. Prisão é punição, mas ela também é, de acordo com o ordenamento jurídico penal brasileiro, uma oportunidade de ressocialização. Então tem também que tratar. A Rosângela tá dizendo que gosta do fundo musical, tá uma delícia, não tá? Oh. E tá dizendo que é um absurdo, que é nojenta a atitude desse pastor e pergunta até onde vai isso. Rosângela, até onde nós nos recusamos a falar sobre sexo? Até quando a gente não divulgar sem limite informações de que há controle dessa condição? Mas a gente não faz isso. Uma mulher que às vezes pega um homem. Eu tive um caso de uma cliente, cliente de uma amiga que descobriu que o namorado tinha cenas. Ela tem um filho de 8 anos, aí ela ficou mais apavorada ainda. O namorado tinha no celular dele imagens de pornografia infantil. Essa mulher desorientou e porque queria terminar com o cara e não estava sabendo, procurou a minha amiga terapeuta porque não estava conseguindo lidar com tudo isso, sabe? E a gente só fala, calma, explica para ele que você viu, que você tá sabendo, que há tratamento. Não quis. É mais fácil ela chamar a polícia para prender o cara do que oferecer ajuda a ele e deixar para chamar a polícia como última opção. Não é sacanagem? Eu acho que é sacanagem. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada!